Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Pageart e no vídeo de hoje você vai aprender qual que é a diferença entre Joker e movimento de ligação, beleza? Muitas pessoas confundem achando que é a mesma coisa, mas não é. Bom, é praticamente impossível a gente começar a falar do Joker sem mencionar o nosso grande Will Tex. Se você não conhece, se liga só. E agora que você já sabe quem que é o Will Tex, a gente vai falar um pouquinho dele aqui, porque sem ele não tem como falar do Joker, tá bom? Bom, em 2010, Will Tex lança seu primeiro tutorial de Joker, trabalhando com algumas vertentes ali próximas, mas aqui eu deixo bem ressaltado. Esse tutorial só foi postado apenas em 2011, então por isso existe um grande conflito de quando realmente surgiu esse termo Joker dentro do freestyle. Lembrando que essa era uma interpretação que muitos dançarinos faziam. A origem do nome Joker dentro do freestyle é desconhecido, mas acredito eu que quem ficou conhecido como criador disso tudo seja o Will Tex, beleza? O que eu tenho a dizer sobre o Joker, como uma opinião particular minha, eu acho que o Joker ele não deve ser deixado de lado, tá bom? Até porque o Joker ele é uma peça fundamental que com certeza ele é a fonte provocativa dentro da batalha do freestyle, beleza? Então não é só a questão das apresentações, de você fazer uma zoeira, fazer a famosa sarrada, uma reboladinha ou imitar um cachorro, independente do que seja a sua zoeira, né? Mas eu acho que o Joker, ele é uma extrema arma potente dentro de uma batalha. Se você souber usar os seus Jokers nas suas competições, eu tenho certeza que você vai se destacar e pode acabar até levando racha para você, beleza? Então eu tô aqui para dizer um pouquinho das coisas que eu pesquisei, baseadas em outras pesquisas com outras pessoas também, beleza? Então nada do que você vai ver nesse vídeo não é nada da minha opinião particular, e sim fatos, beleza? Aí você deve estar se perguntando aí, tá, mas o que realmente caracteriza algo como Joker? O Joker em si, ele é uma provocação, ele é uma zoeira. Acredito eu, tá? Aqui mais uma vez eu tô deixando a minha opinião e não o lado científico, tá bom? Acredito eu que o Joker em si, ele tenha uma forte inspiração da pantomima e da mímica. São elementos que não tem como falar que não são muito parecidos com o Joker. Possa ser que o Joker não tenha sido, né, influenciado por essas artes aí do teatro, mas acredito eu que tenha uma forte influência na hora de criação. E mesmo que também faça ou não faça essa influência, se você usar os elementos da mímica dentro do seu Joker, apresentando no freestyle, eu tenho certeza que você vai deixar o seu Joker mais limpo, leve e solto. E nesse tutorial, o Will Tex ele me lança 3 estilos baseados no termo Joker. O primeiro é o Gun Style. O que é o Gun Style? Ele era um tipo de movimento, né, que usava a dança touching, Tetris e finger, entre outras vertentes do pop, fazia a utilização de alguns movimentos de ligação e finalizava colocando algum tipo de arma, como no próprio vídeo ele faz a representação, né, de uma pistola, né, tirando da cintura e usando uma metralhadora e fazendo a bazuca. Então eram as representações do que era o estilo Gun Style dentro do Joker. E agora a gente tem o segundo estilo, ele é chamado de Zombie Walk. O que seria o Zombie Walk dentro do Joker? Os Zombie Walk são movimentos aleatórios que o dançarino faz durante a sua performance ou durante a sua batalha, independente do que seja. Mas o que faz dentro da sua performance é imitando um zumbi. Então você pode, sei lá, misturar o que você acha legal com o aspecto de zumbi. Então se você gosta de se vestir de zumbi, pega aí 4 a 8 tempinhos aí da música e manda aquele Zombie Walk pra gente. E por fim, ele lança o que seria conhecido como Leg in Low, né?
E o que seria o legging low? Ele é uma espécie de movimento de ligação que unem os pés. Então eu acredito eu, tá? Isso aqui é minha opinião particular. Acredito que foi aqui que surgiu o termo leg control. E fique tranquilo que se você ainda não sabe o que é o leg control, eu vou explicar aqui ao decorrer desse vídeo, tá bom? Assim vocês vão saber melhor o que é. Logo depois de um tempo, o Wiltex me lança um segundo tutorial trabalhando aí com aspectos do Joker. Só que dessa vez ele trouxe um termo chamado click boom. O que seria o click boom? Eles são movimentos de ligação, né, que fazem a utilização do Tetris, o Finger e o Touching, como eu mencionei anteriormente, e fazem movimentos que deslizam e terminam com algum tipo de explosão. Então seria o toque explosivo, né? A tradução seria tipo isso, né? Clique explosivo. E aí por conta disso, o movimento ele tem aquela sensação de tipo, né? Tá. Nesse sentido, né? Não de se explodir aí. Não quero ver ninguém se matando aí, viu, gente? É mentira! E aí, nesse tutorial, ele trouxe também um segundo aspecto chamado Machine, que seria, traduzindo, seria tipo algo como máquina, tá bom? Bom, são movimentos mecânicos, novamente utilizando alguns elementos das danças popping, né, o famoso robozinho, usando também Tetris, Finger e Touching, entre outras vertentes aí também que foram inseridas no contexto do freestyle. Então seria esses mesmos Jokers com efeito mecânico, né? Seria essa a ideia. E aí também tinha um pouquinho de conceito de leg control. Aí tu me chega em mim e fala assim: professor, mas o que é leg control? Pô, cara, leg control seriam touchings nos pés. Tá, mas isso já não é Lego Combo? Não, o Lego Combo eles são apenas nos pés. Agora, se a gente já trabalha usando o nosso joelho, usando a nossa cintura, puxando pro tronco, como se fosse um drop do nível alto, fazendo um movimento em cima e movimentos embaixo, seria leg control. Então a gente tem movimento de ligação, leg control e Lego Combo. Caraca, velho! Eita porra! Dentre diversos estudos apresentados relacionados ao Joker, temos aí 5 grandes ícones que podem somar com o seu Joker se caso você tiver precisando criar algum deles, tá bom? Então a gente vai começar aqui trabalhando o nosso clique. O que seria o nosso clique? Todo objeto criado durante alguma performance, né? Ou seja, se você vai fazer um Joker zoando que você tá pegando um passarinho e você vai tirar esse passarinho da gaiola e ele vai sair voando, né? Querendo ou não, acaba sendo uma brincadeira. Tipo, se você zoar com o seu adversário e falar, você tá colocando uma gaiola na cabeça dele. E aí você abre e ele sai. Entendeu? Então, é como se eu estivesse criando o toque. Então, esse toque ele tem que ser bem respeitado, beleza? O segundo tópico dessa lista, ele é chamado de peso. O que seria o peso? Todo objeto que a gente usa em cena, independente se seja pesado ou não, ele tem algum tipo de peso e forma. Então, vamos supor que você vai carregar uma pedra. Geralmente, se você for pegar uma pedra pesada, você vai ter que fazer tipo como se você estivesse interpretando essa pedra, tipo, né? Nesse sentido. Então, você tem que convencer as pessoas de que aquilo é realmente pesado. Ou então, se você for pegar alguma coisa leve, né? Sacou? O terceiro elemento da nossa lista se chama identificação. O que seria essa identificação? Eu tenho aqui, vamos supor que eu vou criar um Joker, vou criar uma história aqui de que alguém pega um alfinete e espeta esse alfinete em mim, ou eu mesmo faço isso, e aí eu tenho que sentir como se, sei lá, meu ombro fosse uma bexiga e tivesse murchado. Então, eu tenho que trazer uma identificação para o meu objeto. Por quê? Se eu não mostrar que eu tô com um alfinete, né? Lembra do peso? Se eu peguei aqui o meu alfinete e eu vou fazer aqui, ó. Eu criei aqui uma identificação de que isso era um alfinete que estourou alguma coisa aqui dentro. Esse, na verdade, é o nosso terceiro ponto aí para trabalhar dentro do Joker. Temos aqui o nosso quarto elemento, que no caso seria a ilusão. O que seria essa ilusão dentro do conceito Joker? Digamos que eu vou levantar, né, como eu tinha falado do peso, né, o peso e a forma. Vamos supor que eu vou levantar aquelas, né, alavancas de musculação.
Então eu tenho que respeitar essa ilusão. Eu tenho que trazer essa ilusão, como eu falei no alfinete, né, da visualização. Eu tenho que visualizar, só que eu também tenho que imaginar que tem alguma coisa aqui. Não basta só eu saber, eu tenho que passar isso para as pessoas. Então eu vou fazer lá, ó. Aí você vai falar, tá, mas isso você só tá levantando os braços e abaixando os braços. Se eu fizer desgovernadamente, sim, mas se eu respeitar as diferenças da minha visualização, eu tenho aqui o meu quarto ponto, que seria ilusão e visualização. Beleza? Então você tem que pensar, ele tem que ter essa mesma distância. Eu não posso fazer abrindo ou fechando. Esse movimento ele tem que parecer que realmente tem alguma coisa aqui. Tanto se eu mexer, ó, eu tenho certeza que vocês conseguem ver que eu tô respeitando aqui a ilusão do meu bastão. Entendeu? Essa é a pegada do negócio. E aí, por fim, nós temos aqui o carisma. Exatamente. O Joker, ele é o aspecto da brincadeira. Então, se eu não tiver carisma, não tem por que eu fazer Joker. Até porque, senão você vai ficar, tipo... Aí não dá, né, mano? Você tem que criar uma expressão. Você tem que mostrar que você tá realmente sentindo aquela pressão, ou que você realmente está alvoroçado, ou que você realmente está preocupado, ou que você realmente está feliz, ou que você realmente está zangado, enfurecido. Então você tem que ter o seu carisma dentro do seu Joker, beleza? Bom, agora que você já entendeu melhor o que realmente é o Joker, da onde ele surgiu, como ele se compôs, bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto aqui. Agora a gente vai falar o que são os movimentos de ligações. Geralmente, os movimentos de ligações dentro do Free Step foram interpretados de uma forma a qual não deveria ter sido interpretado, pelo menos na minha opinião. Por quê? Os dançarinos chamavam isso de Joker. Pô, aí você vai falar, tá, mas isso não era o que o Will Tex dizia? Isso não era o que as pessoas pregavam como Joker? Realmente, as pessoas pregavam isso como Joker. Mas a questão não é que isso não seja Joker. Isso está presente no Joker. Mas existe uma diferença enorme nesses 5 elementos que eu falei e no movimento de ligação. Por quê? O que seria apenas o movimento de ligação? Fala pra mim, o que seria? Tá, agora a gente vai focar um pouquinho melhor quais são esses elementos que compõem o movimento de ligação. Vamos pensar assim. O que realmente faz o movimento de ligação ser um movimento de ligação? Ah, ele tem que ligar uma coisa na outra? Claro, isso é óbvio, né? Mas eu acho que o objetivo não é falar tão simplificado assim. O movimento de ligação, ele tem como base pontos que ligam em um outro ponto, né? Um ponto que liga no outro ponto, mas que usa o efeito do seu corpo. Então você fala, tá, mas isso aqui é uma apropriação cultural de uma outra dança chamada touching, beleza? Só que o touching, ele não tem, né, todos os elementos que a gente utiliza no Free Step. Ele tem, sim, uma grande parte de touching, mas o touching, por exemplo, ele não utiliza tanto as pernas, ele não utiliza a cintura, ele não utiliza o joelho, ele tem como base os braços. E a gente do Free Step tem como base as pernas. E aí, para suprir essa necessidade, tivemos aí a inclusão do movimento de ligação. Aí você vai falar, pô, professor, pô, Pajé, pô, Roger, não é mais fácil chamar tudo de Joker? Realmente seria mais fácil, mas de que faz sentido o estudo da dança para a gente não diversificar uma coisa da outra? Aí você fala, tá, mas isso não faz sentido nenhum. A real é que o Joker, ele é uma brincadeira. E o movimento de ligação, ele é uma vertente de dança. Não é uma vertente de teatro. O Joker, ele é focado no teatro, no carisma. Então, assim, por mais que você vai falar, tá, mas e a mímica? A mímica não é praticamente uma dança? Se você for colocar uma música na mímica, ela já deixa de ser a mímica. Aí você fala, tá, mas os mímicos usam música. Sim, mas ele não segue uma coreografia. Ele não segue um padrão de coreografia. Ele simplesmente tá
fazendo a alusão lá dele, né? Lembra dos conceitos que eu falei para vocês? Do peso, da forma, visualização, identificação e o carisma. Então, eu acho, né, agora eu vou falar a minha opinião. Eu acho que seria melhor se a gente quebrasse essa barreira aí de que Joker e movimento de ligação são a mesma coisa, né? Até porque não tem como isso aqui ser Joker. Não dá para chamar isso aqui de Joker. Isso aqui é uma dança, que se chama Tetris. Agora, se eu utilizar isso com o meu joelho, com a minha perna, com a minha coxa, com o meu pé, aí eu já posso chamar de freestep, porque foi algo criado pelo freestep. Então é isso, galera. Se curtiu, por favor, não esqueça de dar aquele like, fazer aquele comentário maneiro, dando a sua opinião sobre o que você acha, se você acha que eu tô errado ou não, se a minha opinião ela diverge da sua. A gente tá aqui para estudar e para passar conteúdo, beleza? Então é isso. Até a próxima.